Oi, amadas! Eu vim com um vídeo que eu gravei ao longo de uma semana, né? No caso da minha última semana do período, para contar para vocês como foi o meu período. Ou melhor, para conversar um pouquinho sobre como foi. Então, esse será um mystery vlog narrado. Na verdade, vai ser um estudo de fala, né? Eu adoro fazer isso, eu acho muito legal. Esse semestre eu fiz 4 disciplinas, sendo História do Brasil 4, Laboratório de Ensino de História 2, Didática e História Contemporânea 2. De todas, eu ainda só não tenho as notas de História Contemporânea 2 e, na verdade, eu não sei nem se eu passei ainda, porque a professora não terminou de soltar as notas, mas acredito que sim. Mas de todas as outras, eu já tenho certeza de que eu estou aprovada, e não só aprovada, como muito bem aprovada. Eu fiquei muito feliz com o meu resultado, porque é muito legal você ver que todo o seu esforço tá valendo a pena, né? Esse semestre eu estudei pra caramba, e ver as minhas notas chegando, notas altas, né? É muito importante pra mim, pra eu ter certeza de que eu estava fazendo a coisa certa. Nas 3 disciplinas que já fecharam as notas, eu fiquei com mais de 90. Então, eu acredito, né, que em contemporânea eu também vou ficar com mais de 90, porque sim, eu tava estudando contemporânea no vídeo e é contemporânea que falta lançar as notas. E eu gostei muito das matérias, gente. Assim, eu pensei que eu não fosse gostar tanto, principalmente de didática, que é com professora de outro departamento. Então tem uma outra dinâmica, uma dinâmica completamente diferente da dinâmica dos meus professores do meu departamento. Mas acabou que no final eu estava 100% apaixonada por didática. Eu gostei muito. O nosso trabalho final foi produzir um plano de aula, que no caso eu fiz em grupo, né? E aí o meu grupo produziu uma aula sobre Guerra Fria. Foi muito legal, a gente falou sobre a Guerra Fria para poder falar sobre a crise hoje, porque a questão da história é isso, né? É você não falar sobre os acontecimentos e deixar eles só no passado, é você trazer esses acontecimentos para o presente, né? Como que isso impacta no presente, na vida dos seus alunos, para fazer sentido para eles se interessarem, né? E aí a gente aprende isso ao longo do curso e foi sensacional, o nosso plano ficou muito bom, nós tiramos total. E no laboratório também foi uma disciplina que eu gostei muito, eu me surpreendi muito. E o trabalho final de laboratório foi fazer uma pesquisa sobre o novo ensino médio, que também foi muito interessante, porque eu estudei sobre o novo ensino médio em laboratório e também em didática. Então, as 2 disciplinas estavam casando, sabe? Elas estavam caminhando junto. Assim como História do Brasil 4 e História Contemporânea 2. As 2 disciplinas no início, elas conversavam muito, sabe? Tipo, eu tava estudando sobre os anos 50 nos Estados Unidos em contemporânea e sobre os anos 50 no Brasil. E isso foi muito interessante justamente por ter essa dualidade, né, de recortes geográficos. E isso ajuda muito na hora de assimilar o que está sendo passado, porque você tem 2 pontos, são 2 espaços e também são 2 professores explicando sobre aquilo. E eu achei muito interessante as disciplinas. Em Brasil, eu só tive prova. Em seminário, eu tive 2 provas e 2 seminários. Eu fui muito bem em todos eles. E em contemporânea, eu tive um pouco mais de tarefas. Eu tive um seminário, 2 provas escritas e um trabalho sobre um filme, que no caso foi sobre um documentário. E aí esse trabalho sobre o documentário deu bastante trabalho, de fato, porque a gente teve que montar tipo um podcast, sabe, sobre o documentário A Praça tá Ri. Se você é uma pessoa sensível, eu não recomendo você ver esse documentário, mas se você não é, eu super recomendo. Ele fala sobre as revoluções no Egito, sabe, tipo, de 2011, 12 e 13. E aí marca esses 3 anos. É um documentário muito interessante, porém é um documentário muito forte, porque apresenta cenas de pessoas sendo assassinadas, né, de manifestações que começam pacíficas e aí a polícia vem e torna aquilo um ato com várias mortes e tal. Então, se você não é sensível, eu recomendo super, porque é um documentário muito bom de ser visto, principalmente por tratar sobre um tema que a gente quase não escuta falar, né? Eu mesma não conhecia sobre as revoluções do Egito.
E eu falo isso e eu me sinto ignorante, mas eu não conhecia. Fazendo uma autoavaliação, eu diria que eu fui excelente esse semestre, porque eu me dediquei muito, eu estudei muito, eu li muito. Assim, se tiver ficado 3 textos para trás sem ler, foi muito, porque eu de fato li. Eu fiz fichamento de vários textos, eu fiz resumo de todos os textos que eu li. Então, eu de fato me dediquei a isso, né? Então, os resultados que eu tô recebendo hoje não caíram do céu, não foram assim, o professor ficou com dó e me deu. Não, eu fiz por onde, sabe? Eu estudei pra caramba, eu me esforcei pra caramba, então nada mais justo do que eu ter esse feedback, né, do meu desempenho. E isso é incrível. E o melhor é que, diferente dos outros períodos, nesse período eu só senti o peso, assim, no finalzinho, sabe? Porque nos outros eu acabava sentindo 1 mês antes das aulas terminarem, porque eu acumulava muita coisa e daí eu não dava conta. E nesse não, nesse foi muito mais leve, né, pra eu levar até o final. Obviamente, no final eu fiquei bem, assim, nervosa, ansiosa, porque eu tinha muita atividade, eu tive 2 apresentações no mesmo dia, eu tive uma prova e uma apresentação em outro dia, então assim, foram muitas coisas para eu conseguir finalizar esse semestre, mas ainda bem que deu tudo certo. Eu fiquei muito feliz com o meu desempenho, eu estou muito feliz com o meu desempenho e eu espero poder melhorar ainda mais pro próximo, sabe? Não em questão de nota, mas em questão de esforço mesmo, porque pro próximo semestre eu tô querendo pegar 7 disciplinas, porque eu quero fazer mais disciplinas optativas, disciplinas que são de outros departamentos, para melhorar mesmo o meu currículo, para eu poder ter um repertório maior, né, de conhecimento, para eu poder levar isso para a sala de aula quando eu for para a sala de aula e se eu for para a sala de aula, que essa ainda é uma outra questão muito sensível na minha vida e eu acredito que na vida de todo jovem formando, porque a gente não sabe, né, como que a gente vai ingressar no mercado de trabalho, se a gente vai direto para o mercado de trabalho, se a gente continua na vida acadêmica, se eu vou conseguir uma bolsa no mestrado para eu poder fazer um mestrado, ou então se eu vou ter que trabalhar para eu poder fazer o mestrado, se eu vou passar no mestrado, que ainda é uma outra questão. Enfim, eu acho que a crise dos 20 e poucos tá batendo, principalmente agora que eu já tô pertinho da minha formatura, mas eu vou tentar levar esse resto de ano da forma mais leve possível, né? Vou me esforçar muito, eu vou fazer por onde, e eu acredito que baseando nos meus esforços, eu vou conseguir o que eu quero, entendeu? E é sobre isso, gente. Esse era o papo que eu tinha pra ter aqui com vocês nesse vídeo. Era o que eu queria falar, era o que eu queria botar pra fora. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver gostado, não esquece de avaliar e de deixar um comentário aqui pra mim. Um beijo e tchau!